A deputada federal Rosângela Moro protocolou um projeto de decreto legislativo para impedir que o presidente Lula de aplicar aí a lei de reciprocidade. Na prática, isso impediria o Lula de responder às tarifas impostas ao Brasil pelo presidente estadunidense Donald Trump. Mas o que a Conja quer com isso e o que tem nesse PDL é o que a gente vai falar agora no Plantão do Meteoro. Pois é, né? Que coisa estranha, porque o PDL é algo muito raro. Vou trazer a Sofia Labanca aqui para explicar para a gente. O PDL é algo muito raro, mas depois aí do IOF, parece que virou moda. A Rosângela Moro quer entrar nessa moda. Sofia Labanca está aqui com a gente, ó, com a arroba dela ali, ó, arroba lente vermelha para você seguir a Sofia lá no Instagram, no Blue Sky e demais redes sociais. Vamos lá, Sofia, vamos explicar tudo isso para a galera. Vamos lá, a gente está falando aí da lei de reciprocidade, né, que já tinha sido aprovada e que foi regulamentada por um decreto do Lula, né, porque existem leis e também algumas artigos da Constituição e tal que às vezes precisa disso. Você tem a lei dizendo algo, mas não diz como que esse algo deve ser feito. Daí você precisa de uma segunda legislação para que seja definido como que aquela primeira regulamentação é aplicada. E foi o caso da lei da reciprocidade, que ela foi aprovada por todo o legislativo e tal, mas foi regulamentada através de um decreto do governo Lula. Daí a Rosângela Moro quer usar um PDL, né, um projeto de decreto legislativo, para derrubar o decreto do Lula, o que na prática tornaria a lei da reciprocidade inaplicável até que ela seja devidamente regulamentada de novo, que pode demorar bastante se o legislativo resolver ficar derrubando os decretos do Lula. E esse PDL já foi assinado aí, foi escrito pela Rosângela Moro e foi assinado já por 13 deputados, a maioria deles do PL, né, Partido Liberal, partido do Bolsonaro. Qual é a justificativa desse projeto, desse PDL, para tentar derrubar o decreto do Lula? A gente vai lá para a coluna do Igor Gadelha, no Metrópolis, que ele vai contar para a gente, né? Bolsonaristas tentam derrubar decreto de Lula sobre reciprocidade. Vamos direto para as aspas aqui, ó. A possibilidade de adoção de medidas sumárias que incidem sobre os direitos e propriedade intelectual gera grave instabilidade regulatória e jurídica nos setores farmacêuticos, de biotecnologia, software e tecnologia de informação, os quais dependem da previsibilidade normativa e da proteção eficaz de ativos inatingíveis para inovar, captar investimentos e operar no país. A insegurança jurídica decorrente da norma em tela representa risco direto à soberania tecnológica e ao desenvolvimento científico e econômico do país, diz o texto do projeto. Traduzindo, o que eles têm medo é que, através dessa lei de reciprocidade, o Lula pode mexer com patentes. É basicamente isso que está sendo dito. Vou pegar e trazer aqui uma reportagem que eu já mostrei outro dia da Carta Capital, que explica o que diz a lei da reciprocidade, né? Vamos lá para o finalzinho do texto, que vai trazer aqui, ó. A lei de reciprocidade prevê que as seguintes ações protecionistas podem provocar contramedidas do governo brasileiro, ou seja, em quais as situações que o governo pode invocar essa lei da reciprocidade. Interferência em escolhas soberanas do Brasil por meio de adoção de medidas comerciais unilaterais, que é exatamente o que o governo Trump fez. Violação de acordos comerciais, exigência de requisitos ambientais mais onerosos que os parâmetros, normas e padrões de proteção ambiental adotados pelo Brasil. E o que pode ser feito pelo Lula se algum desses três aqui acontecer? Impostos de tributos, taxas ou restrições sobre importações de bens ou serviços de um país, suspensão de concessões comerciais ou de investimentos, suspensão de concessões relativas a direitos de propriedade intelectual. Então, sim, é verdade que o Lula, usando a lei de reciprocidade, poderia mexer com as patentes. E, inclusive, eu e a Day já conversamos outro dia aqui como estão estudando, por exemplo, quebra de patentes de medicamentos, como uma resposta ao governo Trump. Então, assim, a Rosângela Moro, com esse projeto aí, ela nem tenta esconder que ela está tentando proteger as empresas estadunidenses
de eventuais contramedidas que o governo possa usar em resposta à tarifa do Trump, sabe? Ela nem está tentando esconder. Ela, inclusive, vou colocar o texto na tela de volta. Ela, inclusive, coloca no texto quais são os setores que muito provavelmente, não vou falar nada diretamente, não vou acusar ninguém de nada, mas que muito provavelmente estão pressionando, eu acho que isso eu posso dizer, para conseguir algum tipo de proteção. Farmacêutico, biotecnologia, software e tecnologia de informação. Ou seja, Big Pharma e Big Tech. Big Pharma e Big Tech estão com medo de uma resposta desse tipo do Lula. E eles têm razão para ter medo. Eles têm razão para ter medo, Lúcio? Sabe por que eu digo isso? Por quê? Porque o Lula pegar e devolver uma tarifa de 50% em cima do Trump, caso essa tarifa venha a entrar em vigor, vamos lembrar que nem em vigor não está, só está prevista para 1º de agosto, caso aconteça isso, o Lula pegar e tarifar de volta pode ser uma jogada ruim, porque isso poderia causar inflação dos produtos consumidos por brasileiros, são importados aqui, para cá. Inclusive, poderia causar inflação geral, porque uma das coisas que o Brasil importa dos Estados Unidos é derivado de petróleo. Uhum. E daí isso poderia encarecer combustível, encarecendo combustível, Brasil dependente de transporte rodoviário, encareceria praticamente tudo. Então poderia ser uma medida ruim. Agora, digamos, vamos lá e quebra a patente de medicamentos. As farmacêuticas lá dos Estados Unidos perdem, sim, consegue ter um efeito retaliatório, mas aqui no Brasil a única coisa que vai fazer é deixar o medicamento mais barato na farmácia e mais disponível no SUS. Uhum. É ganha-ganha. Então seria exatamente o tipo de medida mais inteligente para retaliar essas tarifas do Trump, caso elas venham entrar em vigor. Então, elas têm razão de ter medo. Agora, elas que vão pressionar o Trump para não meter tarifa e não vir tentar fazer lobby aqui no Brasil. Ou a medida da Conja para a função dela, que é proteger as empresas estadunidenses, é boa? É boa. Tem razão para ter medo? Tem razão para ter medo. É só que ela está protegendo os Estados Unidos e não o Brasil. Eu acho que o Lúcio travou. Lúcio, você me escuta? Enquanto o Lúcio não volta, eu vou continuando aqui. Então, sim, a Conja está fazendo um excelente trabalho de proteger empresa estadunidense. Só a única coisa é que, assim, ela é deputada brasileira, não deputada dos Estados Unidos. Ela deveria estar tentando proteger o interesse dos brasileiros. E eu não vejo ela fazendo isso com esse projeto. Lúcio? Voltei. Vocês perceberam aí que deu uma travada aqui na minha internet. Foi só falar mal dos Estados Unidos que a minha internet já deu uma travada, né? Mas, gente, de fato, Sofia, a gente fica com essa impressão. A gente não pode afirmar que é isso que está acontecendo, mas qual é o objetivo da Rosângela Moro entrar com um PDL desse que não fosse, de fato, para lidar com pressões externas? Né? Porque é o que a gente falou aqui no começo, o PDL é algo raríssimo de acontecer, bem raro, bem raro. Antes do PDL aí da questão do IOF, nem me lembro antes quando tinha acontecido. Então, a gente fica com uma pulga atrás na orelha, especialmente pela origem ideológica da Rosângela Moro, que é a mesma origem ideológica de Sérgio Moro, que é a direita lavajatista. Direita lavajatista que a gente tem informações por aí, né, que tinha muitos contatos nos Estados Unidos. Então, existe até, né, toda uma crença de que a Lava Jato respondia a interesses dos Estados Unidos, né, mas isso aí acho que carece aí de mais investigações e tudo mais. Agora, de fato, essa direita lavajatista, que é a direita conservadora, que está muito próximo da extrema-direita, é uma direita que bate continência para os Estados Unidos. Né? Então, é estranho. É estranho porque quando veio o anúncio da taxação, uniu-se até áreas que eram
opostas ali, a gente está falando, por exemplo, do Hugo Mota, do Alcolumbre, se juntando com o executivo, que estavam num momento super delicado, para mostrar força, né? E aí, do nada, vem uma deputada querendo dificultar essa reciprocidade. Por quê, né? Por quê? A troco de quê, Rosângela Moro? É o que a gente precisa descobrir aí, o que a gente vai tentar entender mais para frente se isso de fato avançar. Agora, o que a Sofia falou é real, né? A gente ainda precisa aguardar ver se de fato no dia 1º de agosto essas tarifas vão entrar, porque a gente tem um histórico, né, Sofia, de Donald Trump de chicken out, né, de arregar, definitivamente. Será que vai? Exatamente. Será que vai arregar, Sofia? Você acha que vai? Olha, eu acho sinceramente, vou tentar, não vou apostar. Não vou apostar nessa, porque num primeiro momento eu diria que sim, porque ele realmente ele arregou de muitos casos, mas teve alguns casos específicos em país que ele realmente pegou birra, como a China, que ele foi em frente, foi em frente. E o Brasil, ele claramente está demonstrando que pegou uma birra. E não é por causa do Bolsonaro. Definitivamente. Bom, eu vou fazer o contraponto e vou apostar que vai arregar. Então, daí a gente vê no resultado final quem que vai acertar. O que você acha aí? Comenta também aqui abaixo desse vídeo, tá certo? Um grande abraço. Até a próxima.